Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Esse que é um podcast bem prático, direto ao assunto, para auxiliar o produtor, para auxiliar o técnico. E meu nome é Vini Lima, sou engenheiro agrônomo e host desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tópico bem importante, uma coisa que para nós aqui na metade sul do estado do Rio Grande do Sul ainda é um assunto em alta e ainda é uma coisa que merece ser explorada. Hoje a gente vai estar falando tudo o que você precisa saber sobre soja em várzea. E para falar sobre esse assunto, hoje eu estou com um convidado aqui que tem muita experiência nessa área. Eu vou apresentar ele para vocês. Ele é formado agrônomo no ano de 1993 pela Universidade Federal de Santa Maria. Esse ano, inclusive, foi o ano que eu nasci. Então, o que eu tenho de vida, esse cara aqui tem de experiência no ramo da agronomia. Ele já trabalhou numa empresa multinacional de agroquímicos, ele já trabalhou numa empresa de fertilizantes, foi gerente de uma cooperativa agrícola e desde 2008 ele tem uma consultoria, atendendo produtores em praticamente toda a metade sul do estado, com especialização na parte de irrigação. Então, no que se refere aí a sistemas de irrigação, pivô central, carretel, sistema subsuperficial e também suco camalhão, que a gente vai falar bastante hoje, esse cara, ele é top. É um prazer estar recebendo ele, Albano Strider. Muito obrigado pelo convite, né, Lima? E eu me sinto, na verdade, lisonjeado, né, pelo teu convite. E em relação ao tema, a gente tem muitas coisas ainda a aprender, né? No entanto, as experiências boas e não tão boas, de muito aprendizado nos últimos anos nessa linha de pensamento, ela faz com que a gente consiga talvez contribuir um pouco, né? Porque o assunto é bastante amplo, né, Lima? E a gente precisaria de muito tempo para falar sobre isso e trocar ideias, mas tentar contribuir, né, nesse sentido aí, para a gente poder, talvez, em algum momento ou outro, uma vírgula, tentar, às vezes, ou um ponto que alguém achar que possa se adaptar à sua propriedade, já seria uma grande vitória, né? E não cometer os erros, talvez, que foram cometidos durante esse período, e os acertos também, né, para a gente pegar os acertos e eles serem mais valiosos, né, e tentar com que os erros a gente evite eles, né, durante essa explanação e essa fala que a gente vai ter, a gente poder ajudar de alguma forma. Não, com certeza, tenho certeza que vai ser muito válido. E já aproveitando esse teu gancho aí, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais assunto para o futuro. Já vai ficar o convite aqui para uma segunda visita para a gente entrar em tópicos mais aprofundados para seguir falando desse mesmo tema. Ok. Mas para a gente começar aqui então, Albano, eu já vou te fazer uma pergunta bem direta. A gente sabe que trabalhar com soja nessa metade sul do Rio Grande do Sul é um desafio. As nossas condições de solo são diferentes, o nosso clima, se pensar na fronteira oeste, ele é mais quente que no resto do estado. E também tem a questão mental do pessoal, a cabeça do arrozeiro, que é um pouco diferente da cabeça do sojicultor. Para a gente já começar a entrar nesse assunto soja em várzea, o que tu enxerga que são os principais desafios para o produtor, para que a gente consiga produzir bem soja, virar essa chave e rentabilizar a cultura aqui na nossa região? Para mim, primeiro ponto, a gente tem que ter em mente que até alguns anos e vários anos atrás não tinha nem zoneamento agroclimático para nossa região, para soja. Então o zoneamento agroclimático, ele veio, eu não me lembro a data exata, mas ele veio depois dos anos 2000, né? O zoneamento agroclimático que contempla até hoje o plantio do soja na nossa região. Justamente por esse ambiente nosso, da região, parte da região sul, ser um ambiente totalmente inóspito para a soja. E nós temos que falar isso e termos consciência disso, que é um ambiente inóspito, ele precisa ser tratado de uma forma diferente, né? E esse tratado de forma diferente é
trabalharmos aquilo que você falou primeiro, a nossa cabeça, né? A nossa forma de pensar. E essa forma de pensar, ela não é de uma hora para outra. Você precisa se convencer de que a soja ela pode ocupar o espaço das áreas de várzea. E eu vou dizer com toda certeza, ela vai acabar ocupando. Ela vai ter os desafios que estamos passando, tanto de estiagem quanto de estiagens, mas ela com certeza vai ocupar esse espaço na nossa região, nesses ambientes. E um simples exemplo que eu cito desde... Quem diria que em 1950, alguém em 1950 dizer que os sojas iam ocupar o cerrado. Uma coisa totalmente impossível, né? Então, hoje nós temos já esse desafio praticamente vencido e com grande sucesso, e eu também imagino que na nossa região aqui nós vamos ter esse sucesso. Vamos passar por muitas dificuldades, como estamos passando, e que todas as regiões que entrou soja no cerrado também passaram, porém nós podemos adequar essas áreas para melhoria de desenvolvimento de soja e de produtividade. E dentro dessas melhorias nas áreas de várzea, eu imagino o primeiro ponto, e penso, e como experiência, é a drenagem. Aquilo que o professor Enio Marquesan tanto enfocava enquanto era docente da Universidade Federal de Santa Maria e provou com os seus trabalhos de pesquisa, a drenagem é o principal fator. Tanto a macrodrenagem quanto a microdrenagem, fazer os camaleões, né, para tirar a água e para irrigar, mas principalmente para tirar a água. E um fator assim que eu digo de parte química, calcário. Eu prefiro até sugerir para um produtor primeiro colocar calcário do que drenar, que na verdade é uma incoerência, né? Porque se não tiver drenagem, nem nasce o soja. Então, mas assim, o calcário é muito importante e a gente não dá muita importância para ele. E outro fator, assim, desses primeiros fatores aí, é a descompactação, né? Infelizmente, os nossos solos aqui, já por ser uma área inóspita para soja, a descompactação do terreno onde vai soja é primordial, porque a raiz do soja é o contrário do arroz. Ela precisa de se oxigenar, né? Então, para oxigenar as áreas de várzea, a gente precisa estar com o solo descompactado. Então, rapidamente, assim, eu acho que é muito fácil falar isso, Lima. Vou te chamar de Lima, né? Pode ser claro. Vinícius ou Lima. Pode ser. Mas, assim, são esses fatores, assim, os principais, né? E que é muito fácil a gente falar, né? Muita gente fácil a gente falar, mas fazer isso, tomar atitude de fazer uma macrodrenagem diferente, fazer mais bem feita do que para o arroz, de fazer uma microdrenagem bem feita, né? De realmente adequar as áreas, isso não é fácil. Exige equipamento, exige gente preparada, exige tecnologia, exige de pessoas que consigam operar os equipamentos para fazer isso. E isso precisa de treinamento, precisa de pessoas comprometidas envolvidas. E isso é tudo nesse momento. E não é fácil, repito. Temos muita dificuldade de fazer isso, né? Se a pessoa consegue fazer uma macrodrenagem, de escoar a água diferente do que ela é escoada do arroz, ou onde entra água para o arroz, porque o arroz é o contrário, né? Você faz entrar água e no soja você tem que fazer sair. Então esse para mim é um dos fatores assim primordiais. Tu falaste em solo e eu anotei aqui 3 pontos fundamentais do que foi dito. Primeiro, para falar que a soja vai ocupar esse espaço na várzea, e eu concordo plenamente contigo. Se pensar nesses últimos anos, tem sido muito bom para a lavoura de arroz, que é a nossa lavoura majoritária aqui na região. Mas esse ano a gente já viu uma mudança nesse cenário, né? O preço do arroz deu uma boa, de uma caída, a situação é um pouco diferente. E o produtor, ele ter uma cultura a mais para poder estar negociando, isso é fundamental e vai ser fundamental para muitos permanecerem vivos. Porque, pensa nesse cenário hoje, a soja aí vai bater 140 e poucos, enquanto que o arroz aí está na casa de 70 e poucos. O produtor que tem soja para negociar hoje é a diferença entre o produtor que vai ficar no meio do caminho ou que vai sair vivo lá no fim. Então, tu conseguir
ter um produto a mais, eu acho que é por aí o caminho. Para a gente conseguir trabalhar com soja na nossa região dentro do fator solo, tu falaste em drenagem, que é fundamental, uma planta totalmente diferente do arroz, é necessário. Calcário também é outro paradigma que precisa ser mudado, né? A gente precisa trabalhar com calcário nas áreas, até porque senão tu tens um impeditivo químico ali, que é o alumínio, que vai fazer com que a raiz não aprofunde. Sem calcário não tem como trabalhar com soja. E a descompactação em função dos nossos solos batidos. Então, só aqui, falando em solo, a gente já passou por 3 temas fundamentais que precisam ser mudados. Mas eu queria que a gente explanasse um pouquinho mais no assunto pessoas. E aí tu falaste em treinamento. Isso aí também é uma coisa que a gente precisa melhorar muito, né, Albano? Aqui na nossa região, nessa parte de pessoas. É normal que o produtor rural aqui na região e em várias regiões do país não tenha uma visão ou um preparo, e isso não é culpa dele, também não é culpa dos agrônomos ou de quem assiste. A gente não está preparado para tratar desse assunto, na verdade, na propriedade. Mas os exemplos das indústrias, que tem pessoas sempre sendo preparadas em treinamento, na minha opinião, a gente precisa aprender com isso, né? Nós não estamos preparados para ter, de cada 20 funcionários, nós termos 3 ou 4 sempre em treinamento, ou sendo treinados, ou aprendendo, na verdade, sem trabalhar. É quase inadmissível a gente ter 2 funcionários em treinamento, né? No caso, sendo pagos com salário, oriundo do fruto do trabalho da empresa rural, e eles estarem só aprendendo. Na indústria acontece isso, e nós não temos ainda esse preparo para admitir, como proprietários rurais e como engenheiros agrônomos que damos assistência técnica, de introduzir isso dentro da propriedade. E eu acho que isso é um passo fundamental. O treinamento de pessoas, né, para elas se sentirem valorizadas e se sentirem também preparadas tecnicamente para fazer o trabalho que precisa ser feito. Isso é um custo alto. Isso é um custo. Que a lavoura que é projetada no conjunto, a lavoura de soja, a lavoura de milho, a lavoura de arroz, no conjunto ela precisa ser visto dentro do sistema, e por isso que ela precisa trabalhar com as pessoas preparadas para todo esse processo, né? E o soja, nesse sentido de entrar dentro do sistema, ele precisa de pessoas preparadas para ele. É óbvio que a cultura do arroz tem alta tecnologia já, e tem pessoas preparadas para conduzir as lavouras de arroz. No entanto, nós precisamos ter pessoas preparadas para a lavoura de soja. E existe um pensamento que, na minha opinião, ele deve ser do conjunto, levar a soja e também o milho e também o trigo, quem sabe, ou mesmo a pastagem, ser um conjunto de atividades que precisam ser feitas para chegar no objetivo, né, comum, e as pessoas precisam estar preparadas para atingir esse objetivo, né, muito bem preparadas. Então isso não se faz sem custo, e a gente precisa se preparar para isso. Perfeito, eu concordo contigo. Eu acho que o caminho é bem por aí, né? É a gente investir em pessoas para depois a gente conseguir ter esse retorno deles. Mas agora, ainda voltando para a parte técnica, para falar um pouco sobre o clima da região, que nem a gente estava conversando. Aqui na região, de pensar a fronteira oeste, a gente tem temperaturas mais altas do que no resto do estado, né? Questão de precipitação pluviométrica, chove menos. E eu acho que tu tens aí bons dados para compartilhar conosco com relação a essa parte aí de precipitação. E aí depois a gente vai entrar em 2 temas que eu acho que vão casar perfeitamente com isso, que vai ao encontro de manejos que tu tem que fazer para tentar não ter tanto problema com o clima, que é palhada e irrigação. Mas antes eu queria que tu falasse um pouco para nós aí com relação a clima, o que dá para a gente tentar fazer para minimizar os efeitos dele na nossa produção. Bom, esse é um tema que todos os dias o pessoal olha a previsão climática, né? A primeira coisa que normalmente o produtor e nós agrônomos olhamos é a previsão climática de manhã, né? Para a gente tomar as decisões para o dia e também para a semana, e para quem tem as previsões climáticas mais de 5 meses, 6 meses, né? Para frente, para tomar as decisões. Então, é um tema extremamente
complicado, né? Complicado em função de estarmos numa região de clima muito desuniforme, para não a gente chamar de outros termos, né? Mas é um clima extremamente desuniforme. Dados climáticos que a gente tem, eu tenho, por exemplo, os dados climáticos de chuvas da uma estação de São Borja, da FEPAGRO, desde 1913. Todos os meses, todas as precipitações até o mês de março de 2025. Então, desse período, a Estação Pluviométrica de São Borja só não coletou os dados em 1959 e 1960. Eu poderia ter essa planilha, está no meu telefone. Eu não vou abrir agora, mas para não alongar o tema. O clima, analisando os dados de 1913 até 2025, as precipitações pluviométricas, ela sempre tem um comportamento: desuniformidade. Esse é o comportamento, desuniforme. E ele não mudou. A desuniformidade da precipitação pluviométrica, ela não mudou desde 1913. O clima não mudou. Esses são os dados, isso não é uma opinião, é o dado. Então, se o clima não mudou, nós temos que trabalhar com os dados que a gente tem. Temos dados de mais de 100 anos, não são dados de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Os dados são esses, nós temos que trabalhar com eles. O que esses dados nos mostram? Se a gente tem certeza que esse comportamento do clima não mudou e provavelmente não vai mudar, porque temos dados de 100 anos, então temos que trabalhar em cima desses dados. Sempre houve estiagens, sempre houve enchente, mas também houve períodos de clima adequado para a produção de grãos na nossa região. Não são muitos os anos que você pode, por exemplo, plantar soja e você não ter prejuízo. Por exemplo, os dados são São Borja. De cada 10 anos, sem irrigação, que foi o tema que você falou antes, que a gente conversou até antes de entrar no podcast, em relação à soja, de cada 10 anos você tem 7 anos que você vai perder produtividade. Esse é o dado. Os outros 3 você tem uma produtividade razoável para pagar os custos. Mas sem irrigação, a cada 7 anos, a cada 10 anos você tem 7 que você perde, de certeza. Esse é o dado. Ah, mas vai ter o ano que vai ter um excesso de chuva. Também vai ter o ano que vai ter o excesso de chuva. Ou 2 de cada 10 vai ter excesso de chuva, que podem também prejudicar alguma coisa, principalmente nas áreas de várzea. Então, a área de várzea, voltando de novamente a ele, nós temos um ambiente inóspito que seria o excesso de chuva. Então, se a gente perde por seca ou por estiagem a cada 7 anos em 10, nós temos que programar que provavelmente 1 ou 2 a gente também pode perder se a gente não tiver uma macrodrenagem bem feita por excesso de chuva. Mas o clima não mudou. Esse é o recado. E se o clima não mudou, e provavelmente não vai mudar dos próximos 100 anos, nós temos que nos adequar a ele. Ele não vai se adequar a nós. Tu falaste uma coisa que é fundamental, Albano. E esses dados são impressionantes, né? 100 anos de dados aí, nos contando, nos mostrando como que é o comportamento. Isso que a gente vê que a desuniformidade é o que tem. Temos que conviver com isso, né? Não é Mato Grosso que tu tem um regime de chuva definido. É assim que é aqui. E aí o que a gente pode fazer? Tem 2 possibilidades. Uma, tu senta e chora. A segunda é, vamos bolar uma estratégia para que a gente consiga ser eficiente mesmo num cenário tão adverso. E aí que vai entrar tão fortemente a irrigação. Porque se tu sabe que aqui na nossa região, o nosso solo ele é um pouco mais raso, comparado com Passo Fundo, com Cruz Alta. Não é um solo tão profundo. O nosso regime pluviométrico ele é indefinido. E de cada 10 anos, 7 vai faltar água. O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com palhada para tentar conservar essa umidade, reduzir a temperatura no solo, sem falar uma série de outros benefícios que ela vai nos trazer com relação à planta daninha, com relação a fungos iniciais. E a gente pode e deve trabalhar com irrigação, que é o que vai nos garantir a produtividade. Qual o sistema de irrigação que tu enxerga como mais eficiente ou que o produtor consegue fazer na nossa região? Claro que vai depender muito em função dos níveis de investimento, mas eu acho que de repente tu pode falar sobre eles, Albano, sobre esses sistemas de irrigação, um pouco sobre o valor investido de cada um e qual que tu acha que pode se sair bem aqui na nossa região para a gente tentar buscar o máximo de produtividade
dentro de uma rentabilidade, né? Sendo eficiente com a irrigação. Adequando, né? Hoje nós temos essas várias tecnologias de irrigação, as quais, né? Todas elas têm a sua importância e o seu local ideal para você colocar elas. Não é que você vai chegar numa propriedade aqui só pivô central se adequa. Aqui talvez uma subsuperficial se adequa. Aqui um canhão autopropelido se adequa. As propriedades normalmente elas te dão num perfil da propriedade várias opções, né? O que eu posso te dizer, e o sulco camaleão também, o que eu posso te dizer em relação a isso é que tem que chegar na propriedade e fazer uma análise. Mas a irrigação que eu acho que assim que gera impacto e que hoje é de tecnologia bastante bem dominada é a de pivô central. Eu particularmente me sinto muito confortável quando um produtor me chama ou alguém conversa comigo sobre pivô central. Eu particularmente me sinto mais tranquilo. A irrigação de canhão, né, porque o canhão autopropelido a gente está aprendendo ainda. Tem já 4, 5 anos de canhão sendo utilizado em propriedades com bastante eficiência e com lucratividade. Cada um no seu lugar e cada um na sua posição, cada um na sua tecnologia. A irrigação subsuperficial, ela está começando a entrar no mercado, muito pouco utilizada ainda. Estamos fazendo testes em São Borja, nós temos uma área experimental, junto com a SH Consultoria, que é uma irrigação que foi instalada, 1 hectare, e estamos fazendo testes. O primeiro ano com muito sucesso, muito sucesso. É uma irrigação que tem um custo um pouco mais elevado, mas adequando ela para, tipo assim, colocar em áreas onde o pivô não está. Tipo assim, sobram áreas numa coxilha, vamos dizer, uma coxilha quadrada, você coloca um pivô que gira, e nas áreas que o pivô não atinge daquele quadrado, você coloca uma superficial. Essa seria a ideia. É um pouco mais cara na instalação, tipo 35, 38, 40 mil reais, só para dar números, um pivô em torno de 20, 25 mil reais. É claro que tem pivôs com hoje ainda, você consegue, em algumas áreas que você tem acesso à água fácil, ainda tem pivôs que você consegue instalar com 18 mil reais, né? E aí você compara um solo, a terra valendo 40, 45, 50 mil reais, né? Então, cada um pensa da forma que achar adequada a sua ideia sobre a área e sobre o pivô, mas o pivô central é um equipamento extremamente com resultado extraordinário. E a gente tem comprovação que aqui na região de Uruguaiana, o pivô central, para mim, está consolidado. É só nós trabalhar com tecnologia. Estamos trabalhando todos os anos, aprendendo sempre com ele. Mas vamos evoluindo. Nós não estamos indo para trás com o pivô central. O pivô central, para mim, está evoluindo em termos de tecnologia, está evoluindo em termos de resultado econômico e está evoluindo em termos de produtividade. Falando em soja, falando em milho aqui em Uruguaiana. Isso é consolidado, eu não tenho mais dúvida disso. Mas tem outros sistemas que provavelmente vão começar a entrar aqui também. O sulco camaleão é um sistema que você tem que, assim como com os outros, se preparar com água, né? Então, se o produtor é plantador de arroz, obviamente que é a cultura principal, se ele vai plantar soja irrigado por sulco camaleão ou por mangueira plástica, delta plástica ou outras mangueiras, essas que são os politubos, né? Ele tem que se preparar com a água, né? Mas é um sistema também que, na minha opinião, se ele é bem feito, ele tem a sua utilidade dentro da propriedade desde que ele seja alocado nos locais corretos, né? Então, eu digo assim, todos os sistemas de irrigação, de uma forma ou outra, eles contribuem dentro da propriedade desde que eles estejam bem localizados. Perfeito. Só para comentar ainda sobre isso. O sulco camaleão, ele tem um custo inicial um pouco mais baixo comparado com as outras, mas eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com ele. É trabalhoso. Olha, tu conseguir fazer uma irrigação andar nesse sistema é tão trabalhoso quanto o pessoal que trabalha na irrigação do arroz. É praticamente a mesma coisa, dá o mesmo trabalho, é mais barato, né? Sim. A gente está usando
mas ele é bem trabalhoso. E o pivô é aquilo que a gente já sabe, né? Ele é a automatização do sistema, né? E se for pensar que hoje em dia uma das coisas que é um problema, é um gap na produção, é a mão de obra, tu trabalhar com pivô, tu trabalha seguro. O pivô, ele te possibilita aí tu trabalhar com rotação e sucessão de culturas, tu pode fazer uma pastagem muito bem feita, daqui a pouco tu consegue trabalhar com 2 culturas no verão ali, fazer um milho mais um soja safrinha. Então, o custo da implantação é mais alto, mas ele também te dá mais possibilidades de tu rentabilizar em cima dele, né? Tem todas essas vantagens. Vou pegar um gancho aqui teu rapidinho em relação ao pivô, nem vamos falar de colocar um pivô e colocar uma pastagem adequada embaixo desse pivô e trabalhar com pastagem em vez de soja e botar gado ali. Aí perdemos soja. Porque o gado, na minha opinião, e já fiz conta disso, o gado é extremamente rentável num pivô de irrigado com pastagem. Me conta mais sobre isso aí, Urbano. É só uma... É que eu não posso falar muito, senão eu perco. Mas perco o meu negócio que é pivô, soja, milho, né? Então, mas assim, realmente, eu acho que o pivô central que você falou só para valorizar, né? A gente tem dados, né, de colocar pastagens no verão embaixo de pivô central, e você não conseguir achar gado suficiente para atender a demanda da evolução da pastagem, né? Então, ele é muito eficiente, né? O gado se beneficia muito disso, né? E você consegue, obviamente, dentro do planejado, né? Colocar uma tropa inteira, uma fazenda. A gente brinca que você coloca uma fazenda dentro de 60 hectares de pasto bem manejado no verão. Então, às vezes, isso é bem importante para a rotação de culturas e de atividades dentro da propriedade. Eu acho extremamente importante também as pessoas manterem gado no sistema, que é o cultural da nossa região, e o gado aqui o pessoal sabe manejar e tem muitas pessoas preparadas, mas só para pegar esse gancho aí, que o pivô central também para pasto, ele está consolidado e com alta rentabilidade. Não, perfeito. Às vezes o pessoal se assusta um pouco com o custo inicial da implantação, mas o pivô tem uma alta capacidade de rentabilizar, né? Por isso que a gente está citando isso aí. Mas para a gente voltar para o soja, então, que é o nosso tema, o que tu me conta, quais são as cultivares que tu enxerga com mais potencial aqui na nossa região, pensando em adaptabilidade e pensando em GMD? E também dá para a gente falar um pouco sobre época de plantio. O que tu entende aí que seria uma época de plantio mais adequada para a gente conseguir estabelecer bem? Isso aí já... Enquanto eu estou te falando, eu também já vou pensando. Estabelecer uma lavoura de soja aqui na nossa região é um desafio, né? Extremamente. Um desafio extremo, né? Como é que falam? Ter sangue nos olhos, né? Mas é realmente um desafio. Ainda mais aqui em Uruguaiana e também Itaqui, eu imagino, São Borja, a gente obviamente tem áreas um pouquinho mais apropriadas para soja, né? Do que Uruguaiana. Uruguaiana realmente é um desafio muito grande. Sobre variedades, Lima, eu não gostaria de citar nomes de variedades, que nem você falou, grupo de maturação, né? Precoce, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, talvez não muito familiarizados com soja, mas grupo de maturação 5, 5.5 um soja precoce, 5.9, 6, 6,5 um soja ciclo médio, e 6,4, 6,5, 6,6, aí para cima até 7, 7.8 são sojas mais tardios. Então vamos classificar dessa forma. Dentro desse grupo, a gente precisa começar a pensar se essa área realmente vai ser irrigada ou não. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que vai ser irrigada. Então, se eu acho que vai ser irrigada e não tenho certeza, muito provavelmente eu não recomendaria uma variedade mais precoce, que são, teoricamente, e são as mais produtivas hoje, falando de potencial produtivo, que nem diz o Alencar Zanão, que é como é que o Alencar fala, né? Se ele estiver nos escutando, ele é o Papa da Bíblia, né? A Bíblia do soja, a né? Bíblia do soja, né? É o Papa que escreveu a Bíblia do soja. Então, na ecofisiologia da soja, a gente não poderia trabalhar, mesmo você tendo potencial produtivo alto nas variedades mais precoces, mas nesse cenário, então, se eu acho que não vou irrigar, eu devo trabalhar com sojas mais de ciclo médio.
que normalmente são os um pouco mais rústicos do que os produtivos, porque na genética, quando você, no soja e também em outras culturas, quando você aperta para produtividade, melhora um grão ou uma cultura para produtividade, você acaba deixando ela menos rústica. Então, quando você não foca mais tanta produtividade, que é no caso dos ciclos 6, 6,4, 6,5, 6,8, que são as sojas tipo Valente, Fibra, 6668, 1867, só para citar nomes de variedades, são variedades mais rústicas. Não são de alto potencial produtivo, mas elas se adequariam mais nesse cenário aqui na nossa região. Quanto a épocas de plantio, eu penso, sinceramente, em função de alguns trabalhos que a gente faz já há 8 anos, tanto em Santa Rosa quanto em São Borja, que nós temos as áreas experimentais, nós vamos ter que repensar um pouco as épocas de plantio. Eu penso que aqui na nossa região a gente pode trabalhar com setembro, plantio de soja em setembro. Isso também não é uma opinião, isso é pesquisa. E isso é fato que nós já temos consciência, tá? Isso não é divulgado em larga escala, porque na verdade o nosso zoneamento agroclimático ele começa dia 1º de outubro, no caso 10 de outubro, mas desde o dia 1º a gente poderia plantar. Ele não beneficia a soja no mês de setembro no zoneamento, mas os dados de pesquisa estão mostrando isso, que nós podemos ter ótima produtividade de sojas plantadas no início de setembro, começando com ciclos 6.4, 6.6, 6.8, no dia 15 de setembro, ciclo 5.9 até 5.6, e do dia 15 de setembro até 10 de outubro com ciclos precoces. Então, essa é a lógica dos trabalhos de pesquisa que a gente tem feito. Isso ainda não está sendo introduzido no zoneamento agroclimático. A Embrapa já veio olhar durante 2 anos nossas parcelas, o pessoal lá em Imater já olhou as parcelas tanto lá em Santa Rosa quanto em São Borja, e estão começando a trabalhar em cima disso, mas isso não é um fato consumado ainda. Esse ano já vamos ter muitas lavouras sendo plantadas no início de setembro na nossa região, principalmente em São Borja, e também eu penso que com toda certeza isso pode ser adequado à Uruguaiana. E esse soja, qual é a ideia disso? Esse soja antigamente não tinha variedades para fazer esse processo. Hoje nós já temos as variedades que estão hoje no mercado, tanto de ciclos precoces quanto médios e tardios. A gente já tem variedades que se adequam a essa tecnologia, Lima. Então, a nossa ideia é que esse soja chegue no dia 22 de dezembro com metade do grão cheio e escapem da janela de janeiro de enchimento de grãos. Tá? Por que a gente começou a fazer esse trabalho? Em 2015, a gente foi para os Estados Unidos e nós verificamos que lá todos os sojas estão com a metade dos sojas produtivos, estão com a metade do grão cheio na região do Tennessee, do Missouri, aquela região ali, estão com a metade do grão cheio dia 22 de junho, que corresponde ao nosso dia 22 de dezembro, que lá é o invertido. Uhum. E um pesquisador lá explicou isso para nós. E nós começamos a fazer esse trabalho aqui. E ele tem dado muito certo. Inclusive aqui a 150, 180, 200 quilômetros em linha reta de São Borja, por exemplo, e aqui do Uruguaiana, claro, um pouquinho mais. No Paraguai, no outro lado do rio ali, né? Encarnação, do outro lado da Encarnação, planta soja em setembro. Já há muitos e muitos anos e com a máxima produtividade, plantado dia 2, 13 de setembro até o final de setembro. Por que nós aqui, que temos clima muito parecido, a não ser um pouco mais de frio em setembro do que eles, mas a mesma luminosidade, praticamente o mesmo período de dia, do dia do mesmo tamanho, então, e os sojas são guiados pelos dias, tamanho do dia. Soja é planta de dia curto, então para nós também vai se adequar. Isso é uma coisa bem diferente do que o que normalmente se prega, né? E é interessante a gente estar aqui para isso, né, Urbano? Que legal que tu nos trouxe esse pensamento diferente. E te confesso que eu fiquei pensando enquanto falava e faz total sentido, porque tem duas coisas que a gente vai escapar, pensando aqui na nossa região. Tu vai escapar ali daquela estiagem de janeiro, que para nós aqui chegou final de dezembro, virou para janeiro, pode contar de 15 a 30 dias pelo menos tu vai ter de estiagem, isso aí é certo. E vai pegar o nosso soja geralmente no enchimento de grão. E aí, por mais que tu tenha irrigação na área, dependendo do ano, mesmo com irrigação tem problema.
Porque se tu pensar há 2, 3 anos atrás aí, a gente teve um ano que a gente estava com lavoura de arroz, lavoura de soja, lavoura de milho, tudo irrigado, só que foi um ano que nos faltou água na barragem, né, em função da falta de chuva, e aí tu molha como se tu não tem água. Correto. Então, esse primeiro ponto já é fundamental, de tu escapar desse período de estiagem, que é sabido que vai acontecer. A única diferença é qual vai ser a intensidade dessa estiagem, mas sempre tem. E o segundo ponto é tu pegar um soja bem desenvolvido, com o dossel dele bem formado, com o máximo número de folhas, interceptando o máximo de radiação em dezembro, que é quando a gente tem o pico de radiação, né? Então faz total sentido o que tu tá falando. Foge um pouco do convencional, mas se a gente trouxer para a linha agronômica, sim, faz total sentido. E esse dado também, assim, ó, ele corrobora. Claro que você a cada 10 anos, aí você inverte. Olha os dados desde 1913. Desde 1913, os dados são assim. De você perder um soja aqui na nossa região, só pelos dados climáticos de precipitação, de você perder um soja plantado em setembro, obedecendo a esses ciclos, a cada 10 anos você perde só 3. Enquanto que você plantando em outubro, final de outubro, novembro e dezembro, a cada 10 anos você perde 7. Então, só ali tu já inverte. Então, assim, estamos falando isso agora, né, Vinícius? Mas assim, ó, pode ser que esse ano seja o ano, então, aqueles 3 que a gente tem seca em novembro e dezembro, ou que tenha um excesso de chuvarada em outubro, mas a probabilidade de a gente perder um soja, se a gente conseguir adequar as variedades aqui na região, a probabilidade, os dados climáticos desde 1913, volto a repetir, não é uma opinião, é um dado. Se a gente conseguir adaptar a soja plantada em setembro aqui, os dados são de que a cada 10 anos a gente só perca 2 por falta de chuva. E pode, de repente, em algum ano ou outro, em uma área mal drenada, perder por excesso, porque sempre chove bastante em outubro, né, Lima? Então, a gente pode ter os problemas, mas eu acredito, sinceramente, que esse processo vai ter uma reviravolta em termos de época de plantio na nossa região. Isso também vai acontecer. Eu concordo contigo perfeitamente e ainda eu vou seguir insistindo nesse assunto porque é uma coisa que me pegou forte. Agora eu tô... um dos principais problemas que a gente tem na lavoura de soja, se tu for pensar aquela soja plantada em novembro, é justamente o estabelecimento. Por falta de chuva depois, porque já começa a secar as torneiras ali. O soja que tu planta em outubro, tu ainda consegue estabelecer ele, mas o de novembro já é mais difícil. Outro fator que vai precisar mudar para que a gente consiga fazer isso e ter sucesso, de novo, a gente vai falar, é a cabeça do produtor. Porque a maior parte dos produtores tem aquela cabeça arrozeira, o foco é o arroz, e setembro tu tá em pleno plantio de arroz. Só que o que vai precisar mudar é, o produtor vai ter que ter uma equipe para o soja, vai ter que ter um trator e uma plantadeira separado num canto. Chegou a hora de plantar, vamos plantar. O quê? Tudo? Arroz e soja. Não vai ser primeiro vamos plantar o arroz para depois plantar a soja. Porque se tu quer pegar a melhor janela de plantio para te ter o máximo do potencial produtivo da cultura, tem que ser especializado nisso. Exato. Eu tenho que voltar um pouquinho para começar também... continuar nesse tema de plantio de soja mais no cedo. Eu preciso voltar àquele segundo item ali que a gente falou de palhada, claro, e de sistema de rotação de cultivos e todas essas coisas assim. A palhada, a rotação de culturas, ali você precisa também colocar milho no sistema para você ter um solo mais adequado. Você precisa ter uma rotação, mesmo que você entre em áreas de arroz com essa rotação aqui na região. Para plantar soja em setembro, realmente o produtor precisa estar preparado para fazer isso. Principalmente com maquinário, com pessoas preparadas para plantar soja, porque ele vai estar plantando arroz, ele vai precisar de uma equipe para o arroz, ele vai precisar de uma equipe para a soja, ele vai precisar de ter dessecado uma palhada de aveia ou ter dessecado uma resteva de pastagem que o gado está em cima com antecedência, vai ter que ter dessecado isso no máximo até final de julho. Em agosto essa pastagem ou essa palhada vai ter que estar entrando em fase de senescência e dessecada já para que ela vire realmente uma palha. Não é plantar soja Aqui tem uma tecnologia uruguaiana com muito sucesso, o pessoal usa, é dessecar
o azevém verde e plantar arroz em cima. Tem alguns que fazem isso. No soja, isso é proibido, totalmente proibido. Você precisa, para plantar soja, ter palha morta. Então, tudo isso é um sistema, é um pensamento de que o soja é a cultura importante para fazer uma implantação bem feita. No mês de setembro, normalmente, as precipitações pluviométricas também não são assim tão altas. As maiores precipitações são mais para final de setembro e outubro. Então, possibilita que, nesse período, ainda esteja já um solo, desde que você tenha uma palhada, que você tenha uma rotação de culturas bem feita, que você consiga implantar com razoável facilidade esse soja em setembro. Perfeito, muito boa esse insight aí. E te confesso que eu vou tentar, viu? Vamos organizar para fazer uma área, nem que seja aí plantado no começo de setembro, para a gente ver. Vai ser válido, eu acho, de ver como é que vai ser o comportamento. Eu te digo com certeza que vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Maravilha. Albano, para a gente seguir com o papo, indo mais à frente, então a gente já falou de solo, a gente já falou de clima, palhada, irrigação, cultivares. Com relação ao manejo fitossanitário, o que tu enxerga de diferente aqui na nossa região? Ou o que tu entende que é fundamental o produtor ter olho aberto para que a gente consiga ter sucesso na produção aqui nas áreas baixas do estado? Algumas coisas em relação ao manejo fitossanitário, né? A gente tem que começar pelo início, pela emergência, né? Então aqui nós temos uma região, a gente sabe que é uma região que tem, na hora da implantação normal da cultura, não naquela no mês de setembro, mas na implantação normal ali, outubro e novembro, normalmente a gente tem aquelas precipitações exorbitantes e o solo acaba tendo uma incidência alta de fungos. Então tem que tomar um cuidado especial nisso, principalmente na questão da drenagem, novamente, né? Então o solo bem drenado, ele tem menos fungos que podem atingir a emergência. Então esse é o primeiro passo, eu acho que tem que cuidar muito bem isso e fazer um tratamento de semente muito bem feito contra fungos. Depois, no desenvolvimento geral da soja, na verdade, na região da Uruguaiana tem uma grande vantagem, que conforme os últimos 18 anos aí de estudos que tem sobre a questão dos rios voadores em relação à ferrugem, né? Que a ferrugem vem do Paraguai, vem do Paraná, principalmente do Paraguai, e quando você tem essa questão de ventos e de rios voadores de água num ano de El Niño, essa ferrugem ela acontece primeiro no Paraguai e depois atinge essa região centro do estado aqui, que seria mais, na verdade, um limite, que eu brinco, é metade de Itaqui para cima, né? Da metade de Itaqui para a Uruguaiana, a incidência de ferrugem realmente em anos, que mesmo tendo El Niño, que é a ferrugem de maior incidência, Uruguaiana tem uma grande vantagem, que ela já é uma região que não é muito atingida por essa ferrugem, que aumenta a quantidade de incidência, que hoje é um dos maiores problemas ainda no soja, é a ferrugem, porque o ano que acontecer realmente ferrugem na nossa região, os fungicidas não funcionam mais para ferrugem. Eles funcionam como preventivo, mas nenhum fungicida hoje mata a ferrugem, não tem mais esse fungicida. Então, esse realmente é a pior doença. Então, sobre isso, a Uruguaiana tem um grande privilégio, né? Não é que não precisa fazer controle de ferrugem, obviamente que precisa fazer o controle em anos de El Niño. Em anos de Laninha, como foi esse ano, com mais estiagem, a ferrugem não apareceu, nem para nós e nem para o resto do estado, por enquanto. É óbvio que os produtores fizeram nos pivôs, onde teve áreas de soja que pegaram um pouco mais de chuva, os produtores fizeram as aplicações preventivas. Então, a Uruguaiana, nesse sentido, é beneficiada. Quanto a manchas foliares, não tem diferença nenhuma no resto do estado ou no resto do país. Quando acontece o clima favorável, vai acontecer aqui também. Então, as manchas foliares, elas são de controle, tecnologia comum de controle aí, bem tranquilo. Mas elas podem aparecer em anos que tem favorabilidade, que são os anos que chove mais, novamente. Mas elas são de razoável manejo. O que me preocupa muito, Vinícius, que tem aumentado principalmente nos anos de mais estiagem, é insetos, trips e ácaros. E nós não sabemos controlar esse inseto. Essa é a grande verdade. Nós não sabemos controlar porque é um inseto que está aí nos últimos 2, 3 anos e ele está dando muita surpresa. E os produtos para controlar efetivamente trips e ácaros são poucos e de baixíssima eficiência. E eles estão levando, principalmente dentro da área de pivô central, estão levando produtividade embora e a gente não está enxergando, na verdade, e não estamos medindo.
mas são insetos, principalmente os trips, que agora se descobriu nesse último ano que eles são portadores de uma virose do tabaco, que a gente chama virose do tabaco, tecnicamente falando. Tem um nome científico que eu não sei nem falar ele, mas existe um nome científico para isso, né? E não é o caso, mas foi identificado ali pelo pessoal do Madaloz, né? Que eu considero como um excelente fitopatologista e tenho uma referência a ele, né? Ele identificou esse vírus do tabaco e o trips transmite esse vírus do tabaco. E o pior, esse trips, ele se reproduz com o vírus do tabaco, se reproduz na losna, que é uma região aqui, Manuel Viana, aqui a região de Itaqui, não sei aqui em Uruguaiana não muito, mas a losna, ela está sendo com bastante incidência introduzida nas áreas devido aos manejos que são feitos, e esse inseto ele se multiplica e acaba contaminando a losna, que não sofre o efeito do vírus, e os insetos se contaminam de novo, indo repousar e se reproduzir na losna, depois vai afetar o soja, transmite o soja, esse vírus do tabaco, e o soja simplesmente não amadurece e não produz vagens. Pois é, sabe que com relação a eclipse, esse ano a gente teve problema de eclipse, eu vi em algumas áreas, a gente estava conversando antes sobre isso também, né? E até ano passado eu não tinha visto nada de eclipse aqui na região. E esse ano agora parece que explodiu. Um problema bem sério que a gente teve. Eu não tenho ideia do potencial de dano. Até eu acho que tu pode nos passar mais ideias sobre isso. O que a eclipse pode nos levar aí de produtividade da lavoura. E qual é a velocidade de multiplicação dessa praga. E se tem alguma coisa de fato que hoje seja eficiente no controle dela. Porque eu te confesso que pro ano que vem eu já tô assustado. Porque ano passado não tinha nada. Esse ano começou a aparecer ali mais pro fim do ciclo. Ainda bem que já estava mais do meio pro fim do ciclo. Mas pro ano que vem eu já tô assustado e pensando em alguma ferramenta para que a gente consiga ter um controle efetivo. Na verdade o trips, ele em temperaturas. Vamos falar, para a gente falar de multiplicação em inseto, nós temos que tomar base umas temperaturas, né? Normalmente essa temperatura aqui no verão, aí de manhã já amanhece 22 graus, 24 graus, 28, né? É um horror, né? E para algum mentiroso 30, né? Mas é mais ou menos nessa faixa aí que já amanhece com 23 graus. E durante o dia vai a 40, 42, 45, né? O trips, se você considerar que a temperatura de manhã é 23 graus e durante o dia atingir 36 graus, a cada 7 dias ele faz uma reprodução. Sim. Então, se você fizer uma aplicação muito bem feita a cada 7 dias, provavelmente com os produtos que nós estamos disponíveis hoje, você vai controlar 60% do trips. O que eu quero dizer com isso? É um inseto hoje praticamente sem controle. Você pode amenizar e deixar ele num nível de infestação que ele diminua o prejuízo. Na verdade, dados de pesquisa falam em danos de trips de somente 5% em áreas de pesquisa. Eu já tive lavouras que trips representaram 30% de perda de produtividade em lavouras. E foi medido durante 2 anos, onde foi feito o controle de trips com os produtos disponíveis e onde não foi feito. E onde não foi feito, 30% da soja perdeu a produtividade. Então, o trips com os inseticidas que são úteis, usados e que controlam percevejo da soja, praticamente todos eles têm um efeito. Mas você precisa aumentar a dose, você precisa colocar mais óleo neles e você precisa trabalhar com abamectina. A abamectina, teoricamente, ela funciona muito bem para acres, mas ela tem uma grande contribuição para o controle de trips. Tá? E, no geral, os produtos à base desses acetamiprid, produtos à base desses inseticidas todos aí que controlam percevejo, a grande maioria tem uma eficiência sobre os trips. Só que eles precisam ter a dose aumentada em 15% e 20% e precisam estar junto com a aplicação de abamectina. Um produto assim que é muito bom, que pode ser adicionado, tipo assim, se você usa um produto, vamos falar assim, um esperto.
Se você colocar junto ali 600 gramas de acefato, junto com o esperto, por exemplo, e colocar meio litro de uma barbentina 72, você está fazendo um bom efeito sobre trips. Mas você, ao mesmo tempo, tem que pensar que você só vai controlar 60%. Imagina. Então, essa é a estratégia. Então, desde o começo, fazendo as aplicações, 3, 4 aplicações para percevejo, mais visando trips do que percevejo, mas começar lá bem no cedo, antes do soja fechar, para você não ter lá no final, quando o soja estiver enchendo o grão, com uma alta incidência incontrolável de trips. É uma mudança no posicionamento dos inseticidas, né? Então, pelo que dá para ver, a partir de agora, a gente já tem que começar a pensar em trips desde cedo. E pela velocidade de multiplicação é uma coisa que assusta. Imagina, a cada 7 dias está vindo aí um novo ciclo, né? Então, a gente tem que estar bem ligado aí com relação a trips. É uma coisa que vai encarecer o custo da lavoura, porque... Com certeza. Tem que estar repetindo a aplicação toda hora e aumentando dose, mais óleo. Exatamente. Mas é melhor fazer isso do que tu ter 30% de redução no teu potencial produtivo. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. Esse é um inseto que para mim hoje é um dos que mais me preocupa. O percevejo a gente sabe como é que funciona, os controles, tudo. Quem não fizer o controle para o percevejo está, na verdade, como é que eu vou dizer, está errando, né? Numa coisa que a gente conhece. Todo mundo conhece, todo mundo sabe como controlar o percevejo. No entanto, o trips é um inseto assim que eu realmente tenho bastante preocupação com ele. Vai começar uma corrida, provavelmente agora, dentro das multi aí, para ver quem é que vai vir com um inseticida que seja eficiente na trips. Também. Se a gente for pensar na nossa região aqui, basicamente controle de lagarto hoje, pensando em soja intacta, é pouca coisa de lagarto que a gente tem problema. Percevejo nas áreas que eu acompanhei, não sei nas suas, mas basicamente era o asa preta, barriga verde, o verde pequeno, alguma coisinha. Não há nada que assuste, né? Mas eu tive uma área que eu acompanhei que a gente teve essa incidência de eclipse, a gente falou sobre isso. Foi chegou a assustar, porque a lavoura estava bonita, daqui a pouco a gente viu aquele dano da eclipse, a gente viu o eclipse na área, e aí a gente viu que as folhas começaram a ficar manchadas, deu um encarquilhamento ali na folha, e foi uma área que a gente reduziu. Claro que não foi só por isso, teve outras coisas na área também, mas com certeza boa parte da perda produtiva que a gente teve numa área que vinha com potencial muito boa se deve à presença da eclipse. Exato, eu acho que tem que começar a fazer os manejos desde cedo, né? Os produtos para controlar trips aí, isso aí é específico de cada empresa, eu não vou falar, já falei algumas coisas de nomes comerciais, mas a gente tem que ver com as empresas, mas normalmente os produtos que controlam percevejo também controlam trips, e você já controla com isso o percevejo por tabela, já controla o ácaro, né? E aí só o mais importante é não deixar aumentar a incidência, principalmente em anos que tem estiagem. Perfeito. Seu Albano, agora, partindo aqui para os cuidados finais, vamos pensar na lavoura como um todo. Está chegando aquele momento de pré-colheita. O que a gente pode fazer para garantir o potencial produtivo que a gente trouxe até aqui, ou mesmo para não ter perda de colheita? O que é o ideal agora quando a gente está chegando no final do cultivo para garantir o potencial do soja? Primeiro a visão, de novo, mais mental, soja não é arroz. Soja você deixa 3 dias depois do ponto de colheita, você deixa ele na lavoura, ele começa a ter deiscência de grãos. Então, o arroz você deixa 20 dias, 25, 30, vai lá e colhe a hora que der. Soja não. Soja você precisa tomar muito cuidado. Ele até na hora de colher, ele tem uma tecnologia específica. Então, o que eu recomendo pessoalmente? Planejar muito bem esse momento. E, principalmente nos últimos anos, com as variedades que a gente tem aí de soja que são plantadas na região, com um razoável potencial produtivo, principalmente dentro de áreas de pivô, que são bem manejadas, e obviamente também fora de pivô, ainda mais esse ano, é planejar e dessecar essa área. Usar um produto para fazer o amadurecimento forçado. O soja aceita isso. E o soja é necessário. Porque, inclusive, você... não é que aumenta a produtividade, mas você estabiliza a produtividade dentro do potencial que o soja produziu até o R7, que é na hora que ela começa a amarelar. Então, o soja, a hora que começou a amarelar, você pode jogar produtos nela que amadurecem ela. Diquat, Finale, aí tem outros, Aurora, Hit. Você pode fazer várias misturas aí, mas o sentido principal é tomar muito cuidado para não perder o ponto.
O que eu mais vejo por experiência é o pessoal perder o ponto de colheita. Então, a pessoa tem lá 100 hectares para colher. Tem uma máquina meia boca que funciona de manhã, de tarde estraga. Aí 100 hectares, em vez da pessoa pegar e dessecar no mínimo 20 hectares daquela área para antecipar um pouquinho a colheita e talvez chegar lá no final e 20 hectares finais não precisar dessecar porque ela vai entrar num amadurecimento normal, que talvez você não precise gastar, você atrasa a primeira dessecação, quando vai colher o último 20 hectares, você perdeu 15, 20% por decência. Então, resumindo, o que eu quero dizer, planejar, muito bem planejada a colheita. O soja, assistência técnica para o soja, ela exige muito cuidado, desde antes do plantio até o último dia que a máquina sai da lavoura. E isso é muito importante. Você tocou num assunto assim que eu vejo, e ele está proeminente nos últimos dias nas minhas andanças por aí, algumas decepções em relação a isso. Né? Em relação a essa parte da colheita, o pessoal deixa o soja para colher depois e não dá muito cuidado e acaba perdendo também a produtividade no final, infelizmente. Então vamos tomar muito cuidado com isso. Perfeito, é bem por aí. E também tem algumas coisas que eu enxergo, também vou compartilhar um pouco do que eu vejo. O pessoal usa a mesma colheitadeira do arroz para colher soja. Tem um kit soja ali, troca o kit soja, não é tão caro. Fala com o pessoal da concessionária aí, troca as grelhas dela ali, já é uma coisa diferente. Se tu tiver a possibilidade de ter uma plataforma de soja flexível, facilita. Várias vezes a gente perde soja ali no primeiro terço dela ali, né? Terço inferior. As primeiras inserções de vagem ali, se tu vem com a plataforma rígida, a probabilidade de tu deixar a soja pelo caminho é grande. Isso. Então, alguns detalhes aí, já gastou bastante, todo o ciclo da cultura, deu bastante serviço, toda a lavoura. Chegou no final, agora é o momento de ter bastante capricho, né, Albano? Isso para mim, assim, é o principal, né? E realmente, às vezes, começa a ter uma infestação de ervas daninhas ali no final, o pessoal se passou um pouquinho na dessecação de ervas daninhas durante o período de desenvolvimento, acaba tendo ervas daninhas no final e acaba prejudicando muito a colheita. Então, esse manejo aí de ervas daninhas e também o manejo de dessecação pré-colheita, para mim, é fundamental e todas as áreas, na minha opinião, deveriam fazer todas as áreas de dessecação pré-colheita. Perfeito. Para antecipar um pouquinho essa colheita, porque o soja aceita isso, mantém a produtividade, não tem prejuízo e diminui até o gasto de diesel das máquinas. Tem máquinas que soja dessecada diminui em 5 a 8 litros de diesel por hora no gasto, com soja dessecado e soja não dessecada. Imagina que diferença, né? Em função de uma dessecação, colhe no limpo, bem mais tranquilo, não vai estar embuchando máquina. Isso aí. Então, são cuidados necessários para garantir no final que tu consiga tirar o máximo da tua lavoura. Isso aí. Albano, queria agradecer nosso papo. Com certeza foi muito proveitoso, saiu muita informação aqui, eu fiz várias anotações aqui. Tem bastante coisa que depois eu vou querer conversar contigo e pegar umas dicas. Tá. Principalmente com relação a esse plantio em setembro, aí eu fiquei bem curioso com relação a esse, vamos testar. Sim. Mas mais uma vez eu queria te agradecer, tua disponibilidade, teu tempo. Foi muito válida a nossa conversa hoje. E quem quiser te encontrar, tu tem rede social, tu tá ativo aí, Instagram, conta pra gente. Na verdade eu gosto mais do telefone do WhatsApp, né? A rede social eu atuo muito pouco no Instagram, mas eu sei que é necessário e as pessoas mais jovens aí, que nem vocês, eu sei que usam muito, valorizam muito, mas estou à tua disposição, fico muito orgulhoso aí de ter sido convidado por você e tendo sido formado dentro de uma universidade pública, de conhecimento que eu possa ter, eu não escondo nada para ninguém, né? E tenho esse orgulho e também da parte que eu penso em relação a tecnologias, tudo que eu puder transmitir para quem quiser, eu estou sempre às ordens e à disposição de vocês. Perfeito, mais uma vez, obrigado. Quem quiser procurar Skrider Agronomia, então já vão conseguir encontrar o Albano aí. Se pesquisarem lá, aparece. Isso. Pessoal, muito obrigado. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é vini.agro93. A gente está aí no Instagram, sempre produzindo conteúdo, tentando trazer novidade. E obrigado, até a próxima.